Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Aqui, com a Bíblia na mão, nós ouvimos a voz do soberano, o todo-poderoso Deus. Deus usou homens para escrever a Bíblia Sagrada. E, através da abertura deste livro, nós ouvimos a voz de Deus. Nós não podemos ter dúvidas. É Deus quem fala através da sua palavra. Ok, ontem, converter a Deus, não ao nosso coração, ao nosso gosto. E nós vimos ontem que há dois grupos, a maioria e a minoria. Não se esqueça, a maioria vai para cá, a minoria vai para lá. São dois opostos, não tem como, ok? Porque o tema de hoje é andar na contramão. Mas antes disso, eu gostaria de ver com você uma coisa muito interessante. Aqueles que se convertem a Deus, eles se convertem às coisas dos altos céus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, 1 e 2, o apóstolo Paulo fala: buscai as coisas dos altos. Pensai nas coisas dos altos. O convertido, ele não é daqui, ele é de lá. O convertido, ele vive a experiência do céu na terra. Os costumes, os hábitos, as práticas. Nós somos peregrinos nesse mundo e nós não podemos nos esquecer disso. A pergunta é: como que o mundo nos vê? Eu gostaria de ver contigo ainda Isaías 10, porque ele vem agora para fechar e ele diz o seguinte: o restante se converterá. E logo depois que ele fala do restante se converterá, ele fala da destruição. Ele fala da volta de Jesus. Ele fala do fim dos tempos. E ele diz: destruição será determinada e transbordante de justiça. Agora, quem vai vencer nesse momento da destruição? Nós não podemos esquecer. Serão aqueles que estarão convertidos. Então, a maioria, só por exemplo, vai para o sul e a minoria vai para o norte de Deus, o norte da salvação. Então vamos ver hoje, na contramão do mundo. Quem anda na contramão do mundo? Tem um exemplo clássico na Bíblia, capítulo 5 de Gênesis e o verso 24. Diz assim: andou. Por onde andou este que nós estaremos agora estudando? Qual era a sua vida? Quais eram suas práticas, os seus hábitos, os seus costumes, a sua experiência diária de vida? Qual era o seu estilo de vida? Por favor, amigo, amiga, não fique chateado. Há pessoas que dizem: Jurandir, por que você não amacia um pouquinho mais nas mensagens? Quer mensagem mais macia do que essa? Quer mensagem mais maravilhosa do que essa? Conhecer a experiência dos convertidos para vivermos semelhantes a eles. Conhecermos o Deus poderoso pelo Espírito Santo que atuou na vida deles, para sabermos como o Espírito Santo quer hoje atuar na minha e na sua vida. Vamos lá? Andou. Quem foi? Você imagina quem é? Pois é, a Bíblia fala de 3 homens que andaram com Deus, especialmente a palavra andar. E nós vamos ver aqui, durante essa semana, a experiência desses 3. O primeiro deles é Enoque. Andou Enoque com quem mesmo? Era Enoque convertido a Deus. Por isso, andou Enoque com Deus. Quem era o amigo de Enoque? O Senhor Deus. Quem era o companheiro diário de Enoque? O Senhor Deus. Se Enoque andava com Deus, ele andava com pessoas que estavam na mesma direção. Tinham os mesmos propósitos, os mesmos costumes, gostavam dos mesmos lugares, da mesma fala, o mesmo linguajar. Querido e querida, não tem como um cristão estar num grupo onde a conversa não edifica. Não tem como um cristão estar, por exemplo, participando de uma mesa que eles estão ali fazendo uso de alimentos e de bebidas que não são saudáveis, e ele está na prática. Eu não estou dizendo não estar na mesa, mas está fazendo uso do que está na mesa. Andou Enoque com Deus. Era tão especial a experiência de Enoque com Deus. Ellen White diz que quando ele via o pecado,
quando o pecado se aproximava, ele fugia do pecado. Ele ia para o meio da natureza buscar mais a Deus. E já não era, sabe por quê? Porque ele não era daqui. Deus o tomou para si. Deus amou essa experiência tão maravilhosa com Enoque que Deus o levou para o céu. Deus quer fazer isso conosco. A experiência de Enoque é a experiência daqueles, semelhante à experiência daqueles que viverão nos últimos dias. E nós precisamos viver essa experiência para estarmos nos preparando para o céu, entendeu? Hoje, então, eu queria convidar você para falarmos sobre andar na contramão. O que é andar na contramão? O mundo vai para lá, nós vamos para cá. Nós vamos passar pelo mundo, entendeu bem? Nós vamos talvez até trombar no mundo. Trombar no mundo seria resistir ao mundo, entende bem? Falar, não, isso não, eu não quero isso. Sabe, meus queridos e amados, a experiência, por exemplo, de Daniel foi assim. Ele determinou no seu coração não viver as práticas do mundo naquele momento. Existem algumas coisas que são muito claras. Por exemplo, algumas são bizarras, como diz o jovem. Carnaval, por exemplo, de forma alguma não é para um cristão. Mas, olha, que tal ouvir uma música do carnaval em casa? Também não é. Você entende muito bem? É andar na contramão do mundo. Aí vem as práticas, vem a experiência. Não se esqueça, buscar as coisas dos altos céus é buscar viver uma vida convertida ao céu e às coisas de Deus que estão lá nos céus. Então, andar na contramão, eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para te convidar para não ouvir a voz do mundo, mas a voz de Deus. Para não viver a prática do mundo, mas a prática do céu. Você sabe o que é certo e o que é errado. Há pessoas que dizem, mas eu não consigo. Claro, você não consegue, mas o Espírito consegue. Eu não consigo, eu sou fraco, eu quero reconhecer isso também junto com você. Mas o povo de Deus que quer ir para o céu, ele é tomado como Enoque para viver o céu aqui na terra como experimento, para poder desejar ir para o céu. Anda na contramão, meu irmão. Vá na contramão. Vão passar por você e vão falar, ei, vamos embora, volta, vamos com a gente. Você sabe que vai dizer, estou indo para o céu. Por isso que eu estou na contramão. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós precisamos ter coragem, determinação de resistir e andar na contramão do mundo. Em nome de Jesus. Amém. O assunto é sério. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.